Dentro do módulo da homeostase, vamos considerar nessa videoaula o equilíbrio da temperatura, algo que é extremamente importante para que haja a sobrevivência do animal e para que haja a adaptação do animal nas diferentes condições que eles encontram sobre a crosta terrestre. A busca do equilíbrio térmico é sempre chamada de termorregulação ou regulação térmica. E manter a temperatura dentro do normal é imperativo para que o animal possa manter a sua taxa metabólica dentro do normal. Lembrando que o calor é sempre considerado como um catalisador de reação. Toda vez que houver aumento de temperatura, vai haver um efeito catalítico sobre as reações do metabolismo do animal e, com isso, um aumento da taxa metabólica, que pode ser incompatível com a vida. Lembrando que, da mesma forma como temos limites de parâmetros sanguíneos, por exemplo, nós temos também os parâmetros de temperatura dentre os animais. Observando, então, que um cavalo tem temperatura média em torno de 37,6, égua 37,8, burro 37,4, camelo 37,5, vaca de corte 38,5, a vaca de leite um pouquinho mais, 38,6, ovelhas 39,1, cabra 39,1 igual, porco 39,2, 38,9 no cão, no gato 38,6, no coelho 39,5 e na galinha, que é o recorde aí na natureza, temperatura normal em torno de 41,7, 42 graus, considerado como normal, podendo variar entre 40,6 e 43. O que é interessante nós observarmos aqui é que o equilíbrio térmico atingido no animal é normalmente acima ou está normalmente acima daquilo que em humanos é considerado como a normotermia. A normotermia em humanos é 36,8. No caso dos animais, a faixa de variação é sempre superior aos 37 graus, né, com algumas situações onde pode ser 36,4, 36,8. Só chama atenção essa diferença entre os humanos e os animais. De qualquer forma, cada espécie animal vai ter a sua termorregulação, sempre buscando aquele valor de temperatura, aquele gradiente de temperatura interna que é compatível com suas rotas metabólicas, mantendo então um metabolismo normal, significando então mantendo a homeostase. Toda vez que ocorrer uma diminuição da temperatura do organismo desse animal, ele vai ter que lançar mão de mecanismos ou efeitos termogênicos, isso quando a temperatura corporal abaixa. Nesse caso, os músculos esqueléticos eles vão tremer para produzir o calor, o que nós chamamos de calafrio. Uma outra forma de gerar calor é aquela que envolve o metabolismo da gordura, principalmente a gordura parda. Os efeitos termolíticos vão ser necessários toda vez em que a temperatura corporal vier a aumentar. Para perder temperatura, o organismo costuma se utilizar da sudorese, que arrefece o calor do corpo por meio da evaporação. E, além disso, há, de modo natural, um aumento da frequência respiratória, aumentando com isso a dissipação do calor. Lembrando que todo o ar que entra no sistema respiratório do animal, ele é umidificado. E essa umidificação permite, então, uma perda de calor do organismo desse animal. O hipotálamo é considerado o grande maestro da termorregulação. Ele possui termorreceptores próprios, chamados de termorreceptores centrais, que têm a capacidade de despolarizar ou de perceber a alteração da temperatura do sangue que perfunde o próprio hipotálamo. Além disso, ele recebe informações dos termorreceptores cutâneos, tanto de frio quanto de calor. O papel do hipotálamo, então, enquanto maestro, é de manter um ponto de ajuste. O ponto de ajuste é aquela temperatura considerada como normal para aquela espécie.
Nas situações onde o hipotálamo receber informações de que existe um aumento dessa temperatura e que venha colocar em risco esse equilíbrio térmico, ele lança mão de mecanismos de termólise, ou seja, de quebra dessa temperatura ou perda dessa temperatura. E isso se faz por meio de mecanismo de vasodilatação, por meio da sudorese, a transpiração, e alguns animais ainda terão o ofego ou polipneia. Se, por outro lado, o hipotálamo, a partir dos seus termorreceptores centrais e cutâneos periféricos, perceberem que existe uma baixa dessa temperatura, de novo colocando em risco essa termorregulação, o equilíbrio térmico, ele pode lançar mão de mecanismos, e deverá lançar mão de mecanismos, chamados de termogênicos. Isso significa dizer uma vasoconstrição, para que haja retenção dessa temperatura, o calafrio ou tremores, e, além disso, a termogênese sem tremores, que é aquela produção de calor por meio de hormônios, que serão estudados no momento oportuno. Essa geração de calor ou essa perda de calor faz com que o hipotálamo seja considerado, então, o maestro, pois cabe a ele esse feedback, né, que se faz principalmente a partir da circulação, para que ele possa, então, manter a termorregulação. Nesse vídeo, nós observamos o Billy, né, fazendo a polipneia, ou ofego, que é uma forma desse animal buscar o equilíbrio térmico. Nessa situação, há um aumento da entrada de ar para o sistema respiratório desse animal, e uma vez que o espaço morto respiratório, aquele que não faz troca gasosa, é um espaço sempre umidificado, a cada entrada de ar e saída de ar desse espaço morto, há perda de temperatura. Com isso, o Billy, que é um cão e não dispõe de glândulas sudoríparas suficiente para garantir a termorregulação, ele consegue isso por meio, então, desse mecanismo respiratório e mantém a sua homeostase. As aves, da mesma forma, também utilizam da polipneia ou ofego para garantir o seu equilíbrio térmico, a manutenção da sua temperatura considerada como normal. Nós recomendamos, para esse assunto, termorregulação, uma visita na nossa ferramenta pedagógica Web VideoQuest, que fica em www.webvideoquest.uf.br. Se procurar, na parte dentro de processo, vão achar lá termorregulação em mamíferos, e vocês poderão, ao acertar essa questão da Web VideoQuest, vocês vão acessar um hipertexto bastante rico, tratando de termorregulação em mamíferos. Também podem encontrar a termorregulação das aves num outro material dentro dessa mesma Web VideoQuest.